eu desprezo a monarquia. Eu desprezo a monarquia. Tem gente de esquerda que ainda respeita a monarquia. Eu não tenho nenhum respeito. Primeiro que eles foram responsáveis pelos genocídios nas Américas, né? E na África também, de roubo de nossas riquezas, né? Assassinatos de populações indígenas, né? Então, assim, eu desprezo a monarquia. Eu até brinco dizendo que eu queria votar a favor da monarquia como sistema de governo só para ser inimiga do rei, só para ser inimiga do rei. Para mim, a monarquia é tipo o Agostinho dos sistemas de governo, tá? É como aquele genro que não faz nada e que só serve para dar despesa. Para mim é isso a monarquia, né? Os caras, os homens da monarquia são os playboys que só sabem gastar dinheiro, né? Que só sabem viver a boa vida, ter amantes, né? As mulheres da monarquia, eu tenho até uma certa dó, né? Não as rainhas, como aquela rainha Elizabeth, que eu não tinha dó nenhuma dela, né? Mas, assim, as mulheres dos reis, né? Que acabam se tornando, muitas delas, infelizes, alcoólatras, enquanto seus maridos estão aí cheios de amantes. Aquele rei Juan Carlos da Espanha é um exemplo disso. É um exemplo disso, né? Eu morei em Madrid, tinha gente que dizia que encontrava com ele debaixo do prédio, na garagem do prédio, indo visitar as amantes que ele tinha lá. Depois saiu, ultimamente saiu teve que sair da Espanha, porque era ladrão corrupto, nem mora mais no país que é rei, né? Só se tornou rei, aliás, porque Franco foi chamar ele lá do exílio, né? Ele falou, não, depois que eu acabar aqui, quem entra é você. Foi assim que ele se tornou rei, né? Então, assim, eu tenho o maior desprezo pela monarquia. Eu acho assim que na Europa funciona e por isso que eles não mexem, né? Em alguns países da Europa, aí tem a monarquia com parlamentarismo, funciona, eles querem manter, né? Querem pagar todo aquele dinheiro lá para aquelas famílias inúteis, todos encostados, todos gastam uma fortuna, né? Porque afinal mantém o status quo, né? A tranquilidade e tal. Né? Não é isso? E aí eu queria indicar para vocês uma série que mostra exatamente o que eu estou falando. Mostra exatamente o que eu estou falando. É sobre a vida daquele que seria o rei da Itália se depois da guerra, os italianos não tivessem feito um referendo e feito a república. Né? Então, assim, esse cara, coloca aí, Tati, o príncipe que nunca foi rei, ele é Vittorio Emanuele. Ele seria o rei da Itália se tivesse monarquia na Itália, gente. Ele seria rei da Itália. Vocês precisam ver que vagabundo, criminoso, né? Primeiro, ele causa a morte de um menino, de um garoto, né? De novinho, que ele dá um tiro lá e aí o menino acaba morrendo, né? E ele, como era rico, influente e tal, consegue se livrar da cana, né? Aí depois, quando ele consegue retornar para a Itália, porque todos esses anos eles ficam no exílio, tá? A família Saboia não podia nem retornar à Itália, estava lá na regra lá do referendo que eles teriam que ser banidos, né? Eles só voltam à Itália em 2002. Aí, quando ele volta, ele é preso por outra coisa, por cassinos clandestinos, exploração de mulheres. Nossa Senhora, um sujeito que não presta para nada, seria o rei da Itália. Não é assim como aquele príncipe Charles que se tornou rei da Inglaterra. O que é aquilo? Né? O que é aquilo para merecer ser rei, gente? De qualquer lugar do mundo. Né? Então, aí essa série conta a história desse vagabundo aí, que é um retrato do que é a monarquia. Né? E é interessante porque ele é dirigido pela nora da Caroline de Mônaco, cuja mãe, a princesa Grace de Mônaco, ela era uma atriz de Hollywood, Grace Kelly, famosa atriz de Hollywood, que se apaixonou pelo príncipe
de Mônaco, e Renier, e foi casar, e foi para lá, para Mônaco, e teve uma vida miserável, né? Alcoólatra, morreu num acidente de carro, né? Provavelmente sob efeito de álcool. Então, assim, eu desprezo a monarquia. Estou indicando esse documentário para vocês também desprezarem a monarquia como eu desprezo.